Graça e paz, eu sou o pastor Marcos Félix, pastor da Primeira Igreja Batista em Grão-Pará, Nova Iguaçu. E eu quero compartilhar com você uma frase importante. Neste mês de maio, as igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Fluminense, Associação Batista Iguaçuana, tem por costume enfatizar as famílias no mês de maio. É óbvio que o ano todo é o mês da família. É óbvio que todos os dias é o mês da família. Mas no mês de maio nós temos por costume enfatizarmos o trabalho com as famílias, assim como os namorados e vice-versa. E veio à mente uma frase importante que é a seguinte pergunta: e a sua família vai bem? E a sua família vai bem? E para basear isso, eu quero compartilhar com você o texto da Palavra de Deus em Atos, capítulo 16, do versículo 25 ao 34. Atos 16, do 25 ao 34. Mas eu vou ainda me atrever a ler tão somente o versículo que é muito enfatizado em nossas igrejas, e às vezes até erroneamente, muitas das vezes, que fala assim, o versículo 31 diz assim: e eles disseram, depois da pergunta daquele homem que cuidava de Paulo e Silas na prisão, eles lhe responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Versículo 31 do capítulo 16 diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo e tu e a tua casa. Tem muita gente que, assim como posso todas as coisas naquele que fortalece, assim como estando 2 ou 3 reunidos ali estarei, usam esse texto apenas olhando para o versículo que o é, quando esquecem o seu contexto. Aqui é interessante dizer que esse capítulo 16 ele nos fala que Paulo e Silas foram presos por conta de estarem pregando a palavra, por conta de estar divulgando a palavra, pelo motivo simplório de estarem falando do amor de Deus. E aí eles são presos, eles ficam presos. E houve um grande terremoto ao ponto que as correntes, as cadeias se abrem. Alguns estudiosos dizem que era muito comum acontecer esse tipo de coisa, terremotos e abalos sísmicos naquela região, mas o interessante é que acontecer daquele modo, daquela maneira, e os presos serem, as cadeias se abrirem, ou as correntes se abrirem, é algo realmente único, épico, inusitado. Eu esses dias estava pensando, a gente estuda muito, a gente se preocupa muito com o estudo, é fundamental, mas veio uma frase na minha mente que os estudiosos, eles nos ensinam, mas os homens de Deus, inspirados por Deus, eles vão além do ensino, eles nos revelam os mistérios de Deus. Os estudiosos podem até nos ensinar, mas os homens de Deus, inspirados por Deus, o único Deus, eles não só ensinam, mas como eles revelam os mistérios de Deus. E aí nesse texto mostra que aqueles homens foram assim, diante do terremoto, daquela ação de Deus, eles ficam livres. E aquele homem fica assustado, porque ele tinha que dar conta daqueles prisioneiros. E aqui no texto, mais basicamente, é esses dois homens de Deus. E ele pensa em tirar a sua vida, porque a sua vida seria dada caso um deles saíssem mesmo. E ele pensa logo fazer isso, já que vai acontecer, melhor que eu faça. E aí Paulo dá um grito: não faça tal coisa, porque todos estamos aqui. E ele fica trêmulo, assustado, e só pôde fazer uma pergunta: o que eu posso fazer para me salvar? É interessante salientarmos e sairmos um pouco do texto, que na nossa vida existem tantas adversidades, acontecem tantos imprevistos e coisas desse mundo que nos atrapalham, e terremotos e avalanches. E quando tem um desassossego desse, ou uma circunstância adversa dessa, a primeira coisa que nós pensamos, eu dou exemplo quando tem uma enxurrada ou quando tem uma tempestade, a primeira coisa que acontece, nós procuramos um lugar seguro, nós procuramos estar salvo.
E é isso que acontece. Quando aquele homem se vê naquela situação e vê o quão grande foi aquela situação, aquele fato, o que aconteceu, ele só pôde fazer uma pergunta: o que eu faço para estar salvo? O que eu faço para estar salvo? É uma pergunta que não quer calar, porque a Bíblia tem resposta para isso. Só há salvação no unigênito do Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não é o pastor Marcos que salva, não é a igreja A, a denominação C ou B. Não são os grandes homens de Deus, se podemos dizer que grandes homens de Deus, porque só existe um grande homem, uma grande estrela. Esses dias eu via muito, bem funny, bem engraçada, aquela experiência entre uma comediante já falecida e Silvio Santos. E essa comediante, eu esqueci o nome agora, ela tinha costume, era muito conhecida por falar muitos palavrões. E Dercy Gonçalves, lembrei agora. E ela estava com o Silvio Santos fazendo perguntas a ela na Praça Nossa, ela sentada no banco da praça, e de repente ela apontando toda a história da vida dela. O Silvio Santos falou: mas você é uma estrela. E Silvio Santos diz isso para ela, fala: eu sou estrela de nada, eu não sou estrela de nada, estrela é Jesus, pô, estrela é Jesus. A Bíblia fala que até os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. A Bíblia fala que nós teremos podemos deduzir isso, muitas surpresas no céu, e ela pôde entender isso, que estrela real é Jesus. Então é interessante que, ainda que a nossa vida tenha intempéries, dificuldades, mazelas, tempestades, nós procuramos um lugar para estarmos salvos, e estar salvo é estar nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele é a nossa própria salvação. Em segundo lugar, eu posso dizer também que a sua vida não pode ser liderada ou levada pelas circunstâncias. Tem muita gente que, se o dia amanheceu chuvoso, ela está diferente; se o dia amanheceu ensolarado, ela está diferente; se tudo deu certo, ela está de um jeito; se tudo deu errado, ela está de outro jeito, e culpa as outras pessoas, se ela dá bom dia, se ela não dá bom dia, diante da situação. Não são as circunstâncias que definem o teu futuro. E a gente consegue, nesse texto também, no capítulo 16, diante de toda a história, e olhando para esse fato que aconteceu, narrado aqui, descrito aqui, lido por mim e escrito na palavra de Deus, que as oportunidades diante das adversidades também podem nos gerar transformação. Ou seja, precisamos ver nessas circunstâncias da vida as oportunidades de conhecer o poder de Deus. É aquela história: não olhe para o tamanho do teu problema, não olhe para o impossível do teu problema, olhe para o tamanho do teu Deus. Ele não perdeu o controle de nada, Ele tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. E esse Deus quer cuidar da sua família, Ele quer que a sua família esteja bem. E em último lugar, porque a hora ela passa, ou melhor, em penúltimo lugar, é necessário que eu e você tenhamos um posicionamento diante de Deus e dos homens. A gente precisa dizer quem somos nós. Se eu pegar a minha identidade, está escrito lá: Antônio Marco Félix da Silva. Eu sou esse camarada. E como serva de Deus, eu também preciso me posicionar diante das dificuldades. Eu preciso me posicionar. O salmista, se eu não me engano, no Salmo 116, no Salmo 117, no Salmo 127 também, ele vai falar que nós devemos nos colocar diante dos homens e diante do Senhor, testemunhando de quem somos nós. Precisamos confrontar a nossa diversidade, porque o choro pode até durar 1 noite, 2 noites, 3 noites, mas uma hora há de vir a nossa alegria, porque o Senhor é a nossa alegria, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força, é Ele que nos vinga e nos dá vitória. No Evangelho de João capítulo 5 diz que o Pai e o Filho estão trabalhando por nós. Então vejamos as circunstâncias adversas da vida, ou seja, quais forem elas, como oportunidades para conhecer quem é o nosso Deus. E como conhecer? Através da oração, através da leitura da palavra, porque abençoado é o que medita na palavra do Senhor, e através da ação. É necessário agir, não pode ser inerte.
parado. Stop, tem que ser start, tem que andar, tem que ir, tem que continuar, tem que prosseguir. O salmista vai dizer que aqueles que pegam a preciosa semente, ainda que vá trabalhando com ela, chorando, com certeza ele voltará, trazendo nas suas mãos os seus molhos. Então esse é o tempo de ver nas circunstâncias, oportunidades, conhecer a Deus. E por último, sim, só Deus pode transformar as situações da nossa vida. Não somos nós não somos capazes. E eu lhe pergunto, como vai a tua família? Vai bem? Há situações que você tem que tomar decisão. É a maior decisão que você pode tomar, é dedicar a sua vida a Jesus. Você pode até dizer, pastor, mas eu não sei como fazer isso. A Bíblia fala de um rapazinho que Deus lhe chama por 3 vezes, ele não entende. E na terceira vez, alguém que estava com ele foi de orientá-lo. Caso você não saiba, peça a orientação. Você não é obrigado a saber de tudo, não. A gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada. A gente precisa de alguém. Ninguém chega a nenhum outro lugar mais alto, ápice. Ninguém sobe o degrau sozinho. Nós só chegamos a algum lugar com a ajuda de alguém. Então, se você tem dificuldade, peça ajuda. Isso não é problema. Isso não é você ser pior que o outro. Não, peça ajuda. A Bíblia fala que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberadamente, porque Deus deseja que a sua família esteja bem. A família não é um projeto de Deus, a família é um propósito de Deus. Projeto, eu falo porque eu trabalho com engenharia, e projeto e edificações e gestão de manutenção predial. Projeto é aquilo que a gente vê no papel, está desenhado e tudo mais, tem uma continuidade, sim, mas não está pronta. O propósito Deus já definiu. Nós só precisamos tomar. A gente toma posse de tanta coisa. Toma posse do carro, toma posse da casa. Tome posse daquilo que Deus tem como propósito na sua palavra, porque Ele já definiu todos esses parâmetros. Só nos basta entrarmos e estarmos no centro da sua vontade, porque ela é perfeita e ela é agradabilíssima. Então o nosso Deus, Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para a tua família. Deus abençoe você. Foi um prazer poder compartilhar com você essa palavra. Peço, se for possível, que você compartilhe essa palavra. Eu devo estar colocando essa palavra no canal do YouTube, Pastor Marcos Félix. Se você puder estar visitando outros vídeos como estes, existem lá. E que você possa compartilhar, dar o seu like e orar pela minha vida, pelo meu ministério, pela minha família. E que Deus continue nos dando graça e derramando a sua misericórdia sobre nós, porque a misericórdia não nos permite sermos consumidos, mas a graça nos faz florescer no conhecimento de Deus. Um ótimo sábado, fim de sábado, que amanhã você esteja na sua igreja. Eu quero mandar um abraço aí para a Primeira Igreja Batista em Cerâmica. Amanhã eu vou estar pregando à noite no culto da família. Na PIB do Grão-Pará vai estar trazendo a palavra a pastora Marli, no Ministério Unção Dobrada ali de Nova Iguaçu. Eu vou estar pregando no mês da família ali na Primeira Igreja Batista em Cerâmica. Deus te abençoe, uma ótima noite, em nome do Senhor Jesus.